Venâncio Mondlane virou o jogo da política nacional em Moçambique e, agora, a África inteira está de olho em suas estratégias, tanto de marketing, política e controle das massas. Moçambique pertence aos que sangram o tesouro do Estado. A Frelimo, durante quase 50 anos, se manteve dona do país inteiro e está neste instante de joelhos diante de Venâncio Mondlane. O presidente Daniel Chapo não está a saber mais o que fazer, nem como fazer para contornar a situação. O país, meus irmãos, vai de mal a pior. Com a anarquia instalada, o governo vertical da Frelimo não tem mais poder. Alguns senhores do atual governo negam esse fato, mas a verdade é que eles já não têm controle em absolutamente nada. Nada no que diz respeito ao povo. O povo tem as suas próprias leis feitas na hora, não tem nenhuma figura de comando e mesmo com as armas da Polícia da República de Moçambique, o povo não obedece. Em outras palavras, meus irmãos, eu estou a dizer que em Moçambique está instalada uma sociedade anarco-sindicalista. No início era cobrada a verdade eleitoral e Venâncio Mondlane esteve na vanguarda das manifestações, mas hoje a narrativa é completamente diferente. E nesta fase, Venâncio Mondlane não é mais a figura ou o rosto das manifestações. Agora, ninguém sabe quem é que ordena isto. A verdade é que quando o dia começa e alguém da comunidade se sente insatisfeito, alguma estrada com certeza vai ser fechada. Como então que um cidadão que há cerca de 3 anos atrás não era tão escutado assim na política conseguiu derrubar em apenas um mês uma ditadura que tinha 50 anos de idade? De onde veio Venâncio Mondlane? Quais foram seus passos? E o mais importante, de que forma ele convenceu os 34 milhões de moçambicanos que a Frelimo não presta e que algo melhor estaria na sua visão? Vamos hoje neste vídeo falar da trajetória política de Venâncio Mondlane, pelo menos desde 2018 até a data de hoje. E o mais importante, você verá como ele se destacou debaixo do nariz da ditadura ferrenha da Frelimo. Considere inscrever-se, ativar o sino de notificações e me seguir em tudo quanto é rede social. E o mais importante, veja este vídeo desde já até o último minuto e partilha tudo isto aqui nos seus mais preferidos e amados grupos. MaisVendas.co.mz, o único site onde negócios online saem daqui para aqui. Tudo fácil. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e a seguir a isso, navegue em busca do produto ou serviço da sua preferência ou divulga o seu produto ou serviço. Com MaisVendas.co.mz, as coisas estão a um clique de ti. Link na descrição. A história de Venâncio Mondlane como ativista político diz muita coisa e, ao longo desses anos todos, foi pulando de partido em partido até que acabou caindo na Renamo. A sua entrada na Renamo foi na visão de Dhlakama para se ganhar Maputo e, em 2018, quando ele ia concorrer para o município de Maputo pela Renamo, foi impedido pela justiça exatamente por ter largado um partido e imediatamente querer concorrer pelo outro e devia, por consequência disso, aguardar por mais 5 anos. Paciência houve em Venâncio Mondlane. Já estava com os pés seguros na Renamo, mas não se fazia sentir enquanto político até que chegamos no ano de 2023, concretamente no dia 9 de março. O rapper Azagaia é dado como morto. Uma morte que não agradou, não agrada e jamais agradará a absolutamente ninguém por se tratar de uma morte entendida como uma encomenda da Frelimo, porque o rapper irritava tanto o sistema que o sistema, tudo que ele queria era se livrar do rapper. Até aí, Venâncio Mondlane era um Zé Botão qualquer que não tinha expressão nenhuma, não era assim tão relevante politicamente e, diante do facto da morte de Azagaia, ele teve um posicionamento diferente dos demais políticos ao ponto de o povo começá-lo a notar. Desde então, ele ficou de olho nas preocupações reais do povo moçambicano, porque algo naquele ano de 2023 ia acontecer, as eleições municipais. Com tanto de presença diária e direta no povo, Venâncio fez uma campanha eleitoral pela Renamo nunca antes vista. Conseguiu as posições de topo nas eleições, tanto para ele quanto para o partido pelo qual ele corria. Mas, em política, as coisas não funcionam assim. Os resultados são decretados em função da vontade e ordens superiores. E foi assim mesmo que Venâncio viu a sua vitória em Maputo entregue a um cidadão que nem sequer foi abraçado pelo povo e que até hoje nunca conseguiu mover pelo menos um dedo pelo município de Maputo. O senhor desnecessário presidente do município de Maputo, Razak Manhique, um completo inativo, pelo menos em termos de ação. Foi daqui que tudo começou. Uma onda de protestos pela cidade de Maputo começou a se verificar
militar. Crianças, jovens, adultos, velhos, homens, mulheres, religiosos e os demais saíram às ruas com Venâncio Mondlane para exigir a reposição da verdade eleitoral. Mas não sabíamos, aquela seria uma mera forma de se fazer educação física, porque havia sido fechado um negócio entre o Suf Momad, presidente da Arnamo, e a Frelimo. Nos acordos vinha que Arnamo não devia ganhar em absolutamente nada e Venâncio Mondlane, mesmo que lutasse, não teria a sua vez. Processos foram instaurados e não deram em absolutamente nada. Juízes que deviam fazer valer a lei para garantir a justiça obedeceram a ameaças de pessoas que nem sequer passaram por uma escola de direito e, como consequência, o município de Maputo estava já nas mãos da Frelimo por decreto e, pela primeira vez, o povo abriu os olhos para uma nova realidade. A Frelimo controla tudo só para poder comer sozinha e começava assim uma nova era em Moçambique, a era das revoltas populares. Com o povo revoltado, Venâncio Mondlane injustiçado e um destino incerto para o povo moçambicano, Venâncio decidiu sonhar um bocadinho mais alto, não um bocadinho, muito mais alto, banir o Suf Momad da liderança do partido Renamo e concorrer a presidente de Moçambique pela Arnamo. Era esse um plano perfeito até que a Frelimo precisou fazer alguma coisa. Venâncio Mondlane imediatamente foi tratado como lixo e banido das mais importantes e decisivas reuniões do partido Renamo. O objetivo era claro, tirá-lo de qualquer coisa política, porque as suas intenções eram puras e reais: levar o povo moçambicano a bom porto. E isso a Frelimo não queria, não quer, nunca quis e jamais quererá que aconteça. Venâncio Mondlane foi afastado e, quando aparentemente era o fim, ele apareceu a concorrer como independente à presidência da República de Moçambique com o suporte da CAD, Coligação Aliança Democrática, para lhe representar na Assembleia da República. Plano perfeito. Assinaturas foram recolhidas a uma velocidade de luz. Venâncio Mondlane conseguiu bater todos os candidatos em número de assinaturas levadas ao Conselho Constitucional. Mais de 100 mil assinaturas foram levadas ao CC, onde só eram necessárias apenas 10 mil assinaturas. Em outras palavras, meus caros irmãos, eu estou a dizer que Venâncio Mondlane mostrou ao Conselho Constitucional, ao Partido Frelimo e aos demais partidos quem é que estava com o pacote da vitória. Venâncio Mondlane. Aquilo foi uma mensagem clara de que aquele era o presidente a ser eleito para Moçambique em outubro de 2024. A Frelimo, sentindo-se ameaçada, decide então derrubar a CAD, alegando um monte de coisas que até aqui são contestadas. E Venâncio Mondlane se viu sozinho no barco, até que se encontrou em Podemos um aliado que parecia perfeito e, desde já, precisava se trabalhar. Já estamos em momentos de campanha eleitoral. A campanha eleitoral correu bem, muito bem por acaso, e Venâncio Mondlane sempre levou a melhor. Até que mais de 50% do país em idade de votar votou em Venâncio Antônio Bila Mondlane. Foi daqui que o problema começou. Não era suposto que tal tivesse acontecido, porque Daniel Chapo estava agendado a presidente. Bem, não me pergunta sobre a inteligência desse homem, porque pelo que vemos até hoje, não dá para acreditar que ele tenha passado por pelo menos uma academia. Na altura, estava ainda em vida Elvino Dias, que de forma ferrenha lutava legalmente contra o sistema e o colocava de joelhos, até que no dia 19 de outubro de 2024, a máfia política colocou fim à sua vida a tiro. E até hoje, nenhum processo está em andamento. É como se os que mandam julgar fossem os mesmos que mandam matar. E tu não podes te fazer cócegas. Não fazes cócegas que tenham efeito em corpo próprio. Não tem como. Seguiu-se então aquele momento de meus pésames. E eu digo para vocês, meus irmãos, aquelas mensagens de condolências, sejam elas presidenciais ou políticas, são inúteis. Vá por mim. Nunca serviram para absolutamente nada e jamais servirão, porque tudo que se quer é justiça, pelo menos naquele caso. Vamos seguir. Venâncio Mondlane imediatamente seguia sem ninguém, abandonado, feito um coitado. E no dia 21 do mesmo mês, quando falava para a imprensa, foi-lhe jogado gás lacrimogêneo e mais tarde se soube que ele estava a ser procurado vivo ou morto. Mas era tarde para eles. Venâncio Mondlane havia fugido para fora do país, de onde conseguiu despir o regime e colocar o povo mais lúcido e com sede de lutar pelo que o pertence, a sua liberdade e independência. Havia sido aberto um campo de manifestações. As manifestações tiveram para o país um saldo bastante negativo, tanto em dinheiro, infraestrutura e vidas humanas. De fora do país, Venâncio conseguiu liderar as manifestações, até que, nas vésperas da tomada de posse, ele veio cá
para Moçambique, sem perder o seu posto de presidente eleito e simbolicamente no aeroporto internacional de Mavalane, assumiu o cargo de presidente do povo moçambicano e afirmou que governaria nas sombras do governo da Frelimo. E desde então, Daniel Chapo nem sequer consegue dizer algo que impacte diretamente no povo porque não tem o apoio popular. E cá entre nós, sabemos que sem apoio do povo, esquece, não existe governo nenhum sem povo. E como resultado, a economia decresceu. E só no ano passado, matéria diz, Moçambique falha a meta de crescimento econômico e fica nos 1,9% em 2024. Vergonhoso, pois não? Muito vergonhoso. Isso acontece enquanto ainda estava como presidente Filipe Jacinto Nyusi, que fez um lindo trabalho para afundar, governar, miserar e afundar o país dos moçambicanos. Hoje em dia, o país não tem governo oficial porque o povo diz que não votou na Frelimo. A Frelimo diz que foi votada, mas nunca apresentou as provas das suas alegações. Como consequência, a Frelimo está a governar à força sem povo, as leis só se aplicam para perseguir e não para fazer com que o país vá avante. E enquanto isso, em meio a processos e tantas outras coisinhas, Venâncio Mondlane vai arrastando multidões. Anunciou publicamente que ainda neste ano trará o seu partido político. Tudo bem que eles estão a ter problemas para poderem o registrar, mas ele garantiu que vai fazer isso. E se isso acontecer, será o fim definitivo da Frelimo. A Frelimo será punida pelo seu desgoverno proposital. Enquanto permanecem em perseguições e injustiça, o povo segue se mandando e se conduzindo na base de leis que não estão escritas em nenhum lugar. A comida está cara, a economia está mal, o povo vive sem certeza do amanhã. Enfim, este é o país que nós chamamos de nosso lar, nosso país, nosso pedaço do Índico. Que tal? Conseguiu chegar até aqui gostando do vídeo? Eu espero que sim. Se tiver chegado até aqui, escreva aqui nos comentários. Eu sou Revolução. Muito obrigado para todos pela audiência. Eu estou satisfeito em ter feito este documentário desta forma e tê-lo apresentado desta maneira que você está a ver aqui. Se tiver gostado, clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e trata de popularizar este documentário com vista que eu traga muito mais documentários. Agora, nós temos mais do que condições para podermos trabalhar na criação de mais e mais documentários. Por agora é tudo. Até tchau. Não, até tchau não. Até já. Um beijão. Fui.